E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje, gente, ele é um pouco próximo do que eu ando mais ou menos fazendo, mas ele vem como um pedido. Eu abri uma caixa de perguntas recentemente e uma das perguntas era pedindo pra eu falar sobre as questões da Netflix, o que tava acontecendo, a Netflix não cresce mais, a Netflix tá falindo, por que a Netflix tá perdendo dinheiro, por que a Netflix tá perdendo assinantes? E aí eu abri uma enquete perguntando se a galera tinha interesse em ver um vídeo dedicado a isso e muita gente pediu pra eu fazer um vídeo explicando as polêmicas envolvendo aquelas, explicando o porquê que deu esse boom aí, essas notícias negativas sobre a Netflix recentemente. Eu não sei se todos vocês estão acompanhando, mas da metade de abril pra cá, a Netflix anunciou que perdeu vários assinantes no primeiro trimestre desse ano, e por conta disso, as ações caíram, tá todo mundo se perguntando, e aí o que tá acontecendo, o que não tá acontecendo. Eu resolvi fazer esse vídeo, primeiro porque eu adoro falar sobre o mercado de televisão, segundo porque eu já trabalhei na Netflix, eu não sei se todos vocês sabem, eu já falei isso várias vezes aqui no canal, mas eu trabalhei na empresa por 3 anos, eu era gerente financeiro de produção, eu não era gerente financeiro de finanças da empresa como um todo, era só da área de produção nacional aqui do Brasil. E eu já trabalhei com televisão antes, eu trabalhei no Grupo Globo e tal. Então, caso vocês inclusive tenham mais dúvidas e esse tipo de vídeo funcione, a gente pode fazer muitas outras coisas relacionadas ao mundinho pantanoso, galera. Como diria Fabiola Hypert. O mundinho da televisão, dos streamings, etc. Mas enfim, vamos lá então explicar a treta, né? Estava tudo muito bem, estava tudo muito bom, até que chegamos já no final de 2021, a empresa já não estava apresentando os melhores números, chegando na estimativa de quanto eles teriam de novos assinantes, consequentemente de receita, etc. E aí, no começo de 2022, a estimativa da Netflix, da própria Netflix, era de que eles iam ganhar 2,5 milhões de assinantes agora só no primeiro trimestre de 2022. E em abril, eles anunciam, porque, né, todo final de trimestre, durante o mês seguinte, então, primeiro trimestre, primeiro quarter, né, como eles falam, janeiro, fevereiro, março, e aí em abril, eles precisam, eles são obrigados a declarar e fazer todas as prestações de conta, financeiras, etc, etc, porque a Netflix é uma empresa de capital aberto. Então, a Netflix é uma empresa que você pode comprar ações dela, inclusive, ela negocia ações na Bolsa de Nova York, e por conta disso, as pessoas são meio que pseudo-donas da Netflix. Eu, por exemplo, sou um pseudo-dono da Netflix, pois eu tenho ações da empresa. Eu só não sei quantas agora, porque eu vendi quase tudo já antes, graças a Deus. Mas eu ainda devo ter umas 10 ações, etc, da empresa, e por conta disso, né, eles abrirem o mercado para que várias pessoas comprem percentuais micro da empresa, eles são obrigados a falar sobre balanço, a falar sobre assinaturas, etc, etc. Então eles fazem uma previsão ou um forecast de quantos assinantes novos eles teriam nesse primeiro trimestre, e com base nisso eles fazem um cálculo mais ou menos médio de receita. Até porque a Netflix, toda a receita dela vem das assinaturas. Diferente, por exemplo, de alguns outros streamings ou de algumas outras empresas, né? O Grupo Globo tem assinaturas, mas também tem as publicidades em televisão aberta, enfim. E eles fizeram a estimativa de que eles teriam 2,5 milhões de novos assinantes no primeiro trimestre desse ano. E na realidade, quando eles publicaram os demonstrativos financeiros, eles na verdade perderam 200 mil assinaturas. Isso foi muito impactante pro mercado, porque a Netflix nunca tinha perdido assinantes em um trimestre, desde que existe esse modelo de streaming que eles criaram. E a Netflix, ela é o maior streaming, que tem ainda a melhor receita, que tem ainda a maior média de horas assistidas por cada usuário, etc, etc. Então o mundo ficou meio em choque, porque assim, todo mundo que trabalha com produção audiovisual, principalmente, todo mundo olha pro streaming como o streaming é o que é de melhor, é o que há de melhor, é o que se paga mais, é o que se ganha mais, é o que faz mais, todo mundo. Tanto as pessoas meros mortais como nós hoje em dia, né? Eu que não trabalho mais no mercado, que a gente olha pro streaming como o futuro, quanto pra galera que trabalha com televisão. Tanto a galera que trabalha nos próprios canais, quanto a galera que trabalha nas produtoras, quanto pra galera que é artista ou de alguma parte da equipe, ou enfim. Eu saí do mercado de televisão por assinatura e exatamente eu quis migrar pro mercado de streaming, porque o mercado de televisão por assinatura, ele veio lentamente morrendo aos poucos. E ele vem ainda sofrendo pra conseguir se manter. E o streaming, ele veio num crescimento louco. Inclusive, a Netflix veio num crescimento louco. Hoje, a estimativa da empresa é de que eles tenham por volta de 220 milhões de assinantes. Eu saí da empresa, a empresa já tinha chegado nos 200 milhões de assinantes, e eles continuam crescendo. E aí, existem várias teorias e explicações, a própria empresa deu várias explicações, inclusive quero deixar muito claro aqui, eu não posso falar nada que seja confidencial, eu também não
estava na empresa nesse momento, agora do primeiro trimestre, então eu não sei todos os detalhes. E além disso, tem algumas outras coisas, algumas outras métricas, etc, que eu não posso falar por uma questão de, né, ética. Até porque eu não quero ser processado e porque eu também não acho que é o certo, né, a se fazer. Mas além disso, também existem outras polêmicas envolvendo a Netflix, né? Então, muito aqui no Brasil a gente fala sobre preço de assinatura. Além disso, no Brasil a gente fala muito de compartilhamento de senha. Recentemente também a empresa veio a público para falar sobre uma medida que eles querem implementar em breve, já para esse ano ainda, aqui no Brasil, para impedir o compartilhamento de senha. Então tem um monte de coisa aí acontecendo na empresa nos últimos tempos e que alguma galera mais atenta aí tá acompanhando, mas muita gente não tá sabendo o que tá acontecendo, tá tudo certo, tô pagando, tô vendo e tal, e vida que segue. Primeiro eu vou explicar as coisas um pouco na ordem cronológica. Antes da gente chegar nesse fatídico momento de perda, aconteceram várias outras coisas antes, que eu acho que são importantes de ressaltar. A primeira coisa que aconteceu, principalmente pra gente que é do público brasileiro, mas isso aconteceu em vários outros países subdesenvolvidos, por conta da pandemia do Covid, a gente teve uma desvalorização muito grande na nossa moeda. O real foi a moeda que mais desvalorizou no mundo. Parabéns, Paulo Guedes. O real foi a moeda que mais desvalorizou do mundo e por conta disso, a gente viu, por exemplo, o nosso real que valia 3 e pouquinho em 2019, início de 2020, a gente viu o real chegando a quase 6 reais, 5,60, 5,70. Nos últimos tempos, agora no momento da gravação desse vídeo, ele tá girando aí em torno dos 5, mas mesmo assim, muito maior do que os 3 e pouquinho que ele tava em 2019. E os 3 e pouquinho que ele tava em 2019, 2020, já estava meio alto, né? Porque o dólar, ele já, por muito tempo, ele ficou na casa dos 2, e aí nos últimos tempos ele chegou num 3 e agora ele já tá em 5. Por conta da desvalorização do real, a gente tem um problema muito crítico, que é o problema da assinatura. A Netflix é uma empresa americana, né? Assim como a maioria dos streamings e outras empresas grandes de televisão do mundo inteiro. Ela é uma empresa americana, ela basicamente gasta a grande parte do orçamento dela em dólar, as operações são em dólar. Claro que pra Netflix no Brasil, né, não é em dólar, né? A Netflix no Brasil produz no Brasil, contrata produtora no Brasil, paga a gente no Brasil, então não necessariamente todo o gasto da empresa é em dólar. Mas os principais gastos, principalmente pra manter a plataforma no ar, são em dólar. E aí existe uma média, né, que a própria empresa já falou, de quanto mais ou menos deveria ser a assinatura, uma média por cada lugar. E por conta da desvalorização do real, que veio acontecendo muito grande nos últimos 2 anos, a empresa que antes faturava um valor de mais ou menos 9 dólares por cada assinatura brasileira, já estava faturando 6, 7. Isso faz diferença quando você pensa no tamanho do mercado brasileiro, multiplica isso por milhões, multiplica isso por reais, dá um valor bem grande. Eu não posso falar quantos milhões de assinantes tem no Brasil na Netflix, mas eu sei. Mas enfim, é um valor que impacta pra empresa no geral. E eu tô falando de Brasil, mas isso aconteceu em vários outros países da América do Sul e outros países, inclusive, fora do continente americano, mas que são países subdesenvolvidos e que viram as suas moedas se deteriorando um pouco durante a pandemia do Covid. A questão do preço era uma questão que ela começou a ser muito discutida desde que eu entrei na empresa em 2018. Eu acho que teve um momento pequeno e aí em 2021, se eu não me engano, teve um aumento maior. Eu hoje, por exemplo, eu pago R$55 de Netflix. E eu já me lembro, na época que eu assinei da primeira vez, eu pagava ou era 14 ou era 19. Quando eu assinei a Netflix há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Antes até eu acho que da Netflix começava a fazer produção nacional. Mas eu já pagava a Netflix e eu pagava tipo R$20 no máximo. Hoje eu pago 55. Existem alguns planos mais baratos, mas pelo que eu me lembro, o plano que eu mais gosto é o plano de R$55. E aí, ou seja, a empresa sofreu esses reajustes, né, ao longo dos últimos anos, e o bolso do brasileiro está cada vez mais apertado, não só pela pandemia do Covid, mas por toda a crise econômica que esse país está enfiado há muitos anos já, mas principalmente durante a pandemia do Covid as coisas pioraram mais ainda, o desemprego aumentou, enfim, a renda média do brasileiro diminuiu. Além de tudo, a gente também sofre um outro problema no Brasil, que é a inflação. E que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a inflação, mas no mercado americano. Mas a inflação no Brasil, ela vem muito alta, né? A gente fechou, por exemplo, ano passado em 10%. Esse ano a previsão é de que talvez a gente feche em mais de 10%, talvez 12%. A gente tá vendo no nosso dia a dia quanto os preços das coisas estão subindo, né? Então, quanto mais o preço das coisas sobem e quanto menos as pessoas ganham, menor é o poder de compra, mais as coisas supérfluas são canceladas. Durante a pandemia, houve um crescimento brutal de novos assinantes, não só na Netflix, como em todos os streamings. Eu mesmo vivenciei isso aqui no YouTube, porque quando eu voltei a fazer meu canal foi durante a pandemia, e o meu canal cresceu muito rápido, e eu tinha muitas visualizações num mês, exatamente porque a gente estava num momento onde estava todo mundo muito carente de entretenimento, todo mundo trancado em casa, todo mundo tenso, todo mundo querendo se desligar. Então o entretenimento como um todo cresceu. Nessa época também, outra coisa que cresceu muito foi o TikTok. A gente sabe que o TikTok tem crescido muito e principalmente cresceu durante a pandemia. A Netflix também
cresceu bastante durante a pandemia. Foi um boom de crescimento, e como eu já falei em quase todas as outras empresas também. Mas a pandemia também trouxe alguns problemas, como por exemplo a questão da moeda, né, a desvalorização da moeda, e também traz um problema de atraso de produção, porque a gente ficou muito tempo no Brasil, por exemplo, mas também em vários outros países do mundo, sem produzir nada, sem ir pro estúdio pra fazer nada. Então, por conta disso, várias estreias de séries foram postergadas, estreias de filmes, etc. E quando se passa muito tempo sem estrear coisas legais, ou muitas coisas, ou coisas que bombem tanto, é normal que as pessoas desanimem. E isso acontece, inclusive, até mesmo no YouTube, né? Se eu paro de postar vídeo por um mês, o meu canal vai crescer muito menos do que se eu postar vídeos 2, 3 vezes na semana. Quanto mais vídeo eu postar, mais o meu canal vai crescer. Isso é inerente a qualquer mercado de entretenimento, né? Então a gente teve esse ponto, né? Teve uma questão da moeda, mas teve uma subida muito grande de assinantes durante o primeiro ano da pandemia, 2020, mas em compensação teve um atraso muito grande nas produções, o que atrapalhou o calendário de estreias, principalmente durante 2021 e até 2022. Diferente do mercado brasileiro, que as séries às vezes são produzidas em 3, 4 meses e tá no ar, uma série global, uma série americana, uma série brasileira feita por um streaming americano, do jeito que eles fazem, às vezes demora muito mais do que um ano pra ficar pronta. Quando é uma nova temporada, demora mais ou menos um ano, mas quando são primeiras temporadas, às vezes podem demorar 2 anos, 3 anos, dependendo da complexidade do título. Então, por conta de todos esses atrasos da pandemia, essas questões de atraso de estreias e não ter tanto conteúdo novo entrando no ar acabaram acontecendo ao longo do ano passado, talvez ainda estejam acontecendo, nem sei. Daí beleza, viemos em 2020 nessa questão. 2021 teve uma piora da pandemia no mundo inteiro, primeiro por causa da Delta, depois por causa da Omicron. A Omicron foi mais pro final de 2021, mas tiveram aqueles momentos de piora, mas o mundo inteiro, inclusive o brasileiro, já não estava mais tão trancado em casa, em pânico, quanto em 2020. Então em 2021 os hábitos começaram a mudar. Ainda tava tendo um número muito grande, ainda tava indo, o entretenimento tava indo bem, mas os números já começaram a mudar porque as pessoas começaram a fazer outras coisas, não só ficar dentro de casa assistindo televisão. Mas pro final de 2021, isso mais ainda, mesmo os Estados Unidos tendo enfrentado um aumento absurdo de número de casos por causa da Omicron no final do ano passado, basicamente os Estados Unidos não fez nenhum lockdown, então todo mundo continuou saindo, show, festival, tudo, e a Omicron lá, ó, bombando, mas todo mundo vivendo normalmente. A gente ainda aqui, no Brasil, a gente ainda fingiu, deu uma fingida, mas nos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior mercado da Netflix, a vida seguiu normalmente. Vários outros grandes mercados de televisão no mundo também continuaram seguindo a vida normalmente. Então a gente vai vendo que, primeiro, há um boom muito grande de pessoas que assinam num ano por causa da pandemia. No ano seguinte, as pessoas voltam a ter a vida delas normal, né? Elas voltam a ir pro trabalho, ou não, porque às vezes elas perderam durante a pandemia, mas às vezes elas conseguiram outro, ou elas voltam a estudar, elas voltam a sair, elas voltam a ver os amigos, elas voltam a ir a bares, a restaurantes, praia, sei lá, qualquer tipo de entretenimento, e a televisão vai ficando um pouco mais deixada de lado. Então, assim, um crescimento que poderia ser linear, constante, ele na verdade fez assim, ele cresceu muito de uma vez só, e atingiu uma galera que ele agora no ano seguinte, essa galera já não tá mais crescendo tanto, porque essa galera que ia constantemente fazer um gráfico de subida, ele fez um gráfico de subida assim, ó. E aí, ou seja, ele subiu muito rápido e estabilizou e fez uma constante. Então a empresa, eu não sei outras empresas, mas a Netflix nesse momento tá passando por um momento de nós amadurecemos muito rápido, né? Nós deixamos de ser a empresa incrível, startup que, né, vem aí pra destruir o mercado, e a gente passou a se tornar uma grande empresa. E como todas as grandes empresas, o crescimento não é mais um crescimento enlouquecido. É um crescimento mais gradual, um crescimento menor. E aí, além disso, em 2021 teve aumento de preço, principalmente nos mercados onde as moedas se deterioraram, principalmente, ou seja, nos mercados subdesenvolvidos, onde a galera já tem menos grana mesmo. E aí, por causa de aumento de preço, tem uma galera que começa a filtrar e diminuir. E além disso, em 2020 e 2021, principalmente, a gente começou a ver um crescimento muito grande nas concorrências. Aqui no Brasil, a gente tem visto. Disney Plus foi lançado. Amazon Prime já existia, mas ela começou a produzir mais, principalmente aqui no Brasil, agora que eles estão lançando coisas brasileiras. Agora não, desde o ano passado. Mas eles vêm produzindo e criando mais coisas. Apple TV Plus produzindo. Hulu produz lá fora. Hulu é do mesmo grupo da Disney. Aí Paramount, Star Z Play, Star Plus. São muitos. A gente aqui no Brasil ainda tem Globoplay. Então quando você para pra pensar, a concorrência ficou muito violenta. Então a Netflix de 2018, quando eu entrei na empresa, eu não lembro nem se o Globoplay, eu acho que o Globoplay em 2018 ainda nem era uma grande coisa, ainda ia ser uma coisa. Eu lembro que o Globoplay, porque eu saí da Globosat, a gente estava começando a fazer um estudo
pra levar os conteúdos pro Globoplay. Então, assim, o Globoplay, ele tava nem existindo, ainda era mais Globosat... Não, era Globosat... Era Globosat Play, não era? E aí, se eu não me engano, era isso. E aí, depois, eles foram migrando pra se tornar o Globoplay, que é hoje. Botava você assistir canais ao vivo, etc. Mas, por exemplo, Prime Video, eu acho que tinha acabado de começar em 2018, ou nem tinha começado ainda aqui no Brasil. HBO, só tinha HBO Go. Eu assinava HBO Go por causa de Game of Thrones. Mas era só, não tinha mais nada. Eu pagava HBO Go, mas eu pagava HBO Go... HBO Go era tipo 20, 30 reais. E Spotify ainda tem isso, né? Ainda tem outros streams de outras coisas, né? E o problema do mercado de streaming de televisão, de audiovisual, de cinema, etc. É que, por exemplo, o Spotify, pra eles é muito fácil. Porque a mesma música que lança em todos os serviços de streaming de música. No Deezer, no Apple Music, no Amazon Music, blá blá blá. Só que você não precisa ter 4. Você pode ter um só. Eu pago, por exemplo, o Spotify. Então eu tenho o Spotify. Eu não preciso ter 5 streamings de música, entendeu? Então não só eles não têm muita concorrência, quer dizer, eles têm concorrência, mas eu não tenho que ficar escolhendo qual streaming de música eu vou manter, eu vou escolher um e vou ficar nesse um. E a retenção é muito grande, porque, por exemplo, eu não estou disposto a abrir mão do meu Spotify, entendeu? E ouvir música como? Baixando ilegal na internet, no Kazaa. Então a retenção é muito mais fácil. Já os streamings de televisão, não, né? Quanto mais vem a concorrência, mais a galera vai assinando, até que chega uma hora que a pessoa fala, olha, eu tava pagando menos pra ter televisão por assinatura do que eu tô pagando agora. Então não dá. Então vamos escolher. E aí nessa hora, alguns streamings levam a vantagem, outros não. A Netflix continua sendo o maior streaming do mundo, continua tendo as maiores médias de horas assistidas do mundo, mas embora um monte de gente reclame e fale, os conteúdos não são bons, blá blá blá. Além disso tudo, por exemplo, que tem todas essas questões de aumento de preço, etc. O próprio mercado americano tá sofrendo com inflação, então as coisas também estão subindo de preço lá, as pessoas estão perdendo um pouco de poder de compra. É claro que tá muito longe da nossa realidade, né? Eles estão enfrentando uma inflação agora de por volta de 6 a 7%, o que pra eles é muita coisa, mas o poder de compra deles é muito maior do que o nosso, né? Então eles ainda vão... faltam muitas décadas pra eles... na verdade, eles nunca vão ser igual ao Brasil. Mas eles estão muito longe de uma realidade parecida com a nossa, assim. Muito, anos-luz, outro planeta. Mas mesmo assim, o povo americano está acostumado a gastar X dinheiros. Mesmo que esse X aumente só um pouquinho, o povo americano já não está acostumado e algumas coisas vão sofrendo pelo caminho, como eu falei, inclusive assinaturas de coisas que não são essenciais. E um outro fator que a Netflix trouxe foi a questão da guerra da Ucrânia. Essa é uma coisa que muita gente não sabia, mas por conta da invasão da Ucrânia, várias empresas, e além de outros países, fizeram diversos embargos contra a Rússia, né? O país Rússia, o governo russo, etc. E a Netflix foi uma dessas empresas, então eles desativaram a conta de 700 mil russos que assinavam a Netflix lá, eles cortaram. Então, se a Netflix, por exemplo, não tivesse cortado o acesso desses 700 mil russos, ela não teria ficado com 200 mil negativo, ela teria ficado com 500 mil positivos em número de assinantes, 500 mil assinantes. Porém, ainda muito abaixo dos 2 milhões e meio, que era a estimativa. E aí agora vem algumas outras análises que eu faço, que eu li muita coisa e tal, e por coisas que eu observo, e já observava antes, observo agora e tal. A Netflix não conseguiu crescer exponencialmente em alguns mercados que são muito importantes, como por exemplo, Índia. O crescimento da Netflix na Índia é muito lento. Eu acho que eles tinham uma estimativa de que eles já estariam muito maiores na Índia, e eles não conseguem exatamente porque a Índia, o poder de compra é muito pequeno, é muito baixo, e além disso tudo, a Índia tem uma série de outros streamings que cobram muito pouco. Quando você vai na Índia, você paga muito pouco pra ter um streaming. Tem Amazon, tem outras empresas lá que cobram muito pouco do indiano, e a Netflix não consegue chegar nesse valor. E, por exemplo, a Netflix não tem nenhuma entrada na China. A China baniu a Netflix não está na China, então também se perde aí mais de 1 bilhão e poucos de pessoas da China que não podem assinar o conteúdo da Netflix. Mas também não assinam, acho que nenhum outro streaming. Eu não sei se tem alguma outra empresa de streaming que é liberada na China, mas a Netflix não é. Então já tem uma dificuldade muito grande de crescimento, porque a Netflix cresceu no Brasil muito bem, que é um mercado muito grande. Mas, por exemplo, Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas também, a Netflix não conseguiu crescer. E os outros mercados já estão meio que saturados, né, de crescimento. Além disso tudo, vem aquela velha discussão que as pessoas falam muito sobre, e que inclusive eu reflito sobre desde muito antes de eu ter entrado e saído da empresa, que é a quantidade de conteúdo que lança na Netflix. Não só na Netflix, mas agora em toda a concorrência. Existe uma questão de a Netflix investe muito em produção, o que é incrível, o que é maravilhoso, principalmente maravilhoso pra quem trabalha nesse
esse mercado, é muito bom. A Netflix paga valores muito bons, valores super justos. Eu sei pelo Brasil, a Netflix paga um valor, pelo menos pagava um valor, não sei como é que tá agora, mas pagava um valor incrível, entendeu? Um valor super competitivo, melhor do que todo mundo que produz no Brasil. Então é uma empresa incrível de se trabalhar dentro ou trabalhar para, né? Mas ela continua aumentando esse orçamento de produção, aumentando o orçamento de produção. Isso significa que ela vem aumentando a oferta de estreia. Então estreia coisa, estreia coisa, estreia coisa, estreia coisa, estreia coisa. As concorrentes também estão metendo o pé, né? E estreando coisa, estreando coisa. É uma série nova da Apple TV, uma série nova da HBO, uma série nova da Amazon Prime. E aí lá fora tem mais coisas ainda, né? O mercado americano tem mais outros streamings que a gente nem tem aqui. E com toda a oferta que a Netflix faz, que ainda é a maior de todas, o público, primeiro, vai começar a selecionar cada vez mais o que assistir. E aí a fatia da pizza diminui pra todo mundo, independente de ele assinar muito conteúdo, você às vezes não tá assistindo. E aí, depois de uns 2 meses que você não assiste nada daquele serviço, pagando por ele, você pensa assim, nossa, eu sou muito trouxa, eu vou cancelar, entendeu? Quando eu quiser assistir alguma coisa, eu vou lá e assino, né? Isso acontece muito, por isso que é muito importante estrear coisas muito boas, porque a galera que já saiu volta pra assistir e a galera que nunca esteve assina pra poder assistir aquele conteúdo. Mas é isso, se o conteúdo não tá sendo atraente pras pessoas, as pessoas começam a gastar o tempo delas em outras coisas, como por exemplo, não só na concorrência, mas por exemplo no TikTok, né? O TikTok roubou muitas horas das pessoas no mundo inteiro. Eu falo por mim, eu passo no mínimo 1 hora do meu dia no TikTok, quando há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu não tinha TikTok, eu nem via, nem abria, nem sabia que tinha. Então assim, a realidade do tempo das pessoas mudou muito, e por você dividir a sua atenção com outras coisas, invariavelmente você vai dar menos atenção pra outras coisas, né? É assim que a vida funciona. A gente não tem horas infinitas. Além de gerar uma ansiedade, uma angústia na pessoa de, meu Deus, eu, por exemplo, eu tô nessa angústia, eu somei tudo o que eu assino hoje. Tudo. Eu vou até abrir pra falar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia da minha loucura. O que eu pago por mês de assinatura? Essa semana que eu fui parar pra somar, ó. Eu assino Netflix, eu assino o Google Drive, porque eu tenho um tamanho extra de armazenamento, porque, por exemplo, os meus vídeos, quando eu mando pro Rodolfo, eu armazeno no Google Drive, então eu preciso de um armazenamento lá bom. Não é muito caro, é R$9. O iCloud, que eu tenho que pagar mais, porque eu tenho muita foto, e aí toda hora o iCloud fala, esgotou, tem que apagar mais coisa e tal, ou comprar mais espaço. Eu já comprei espaço. Aí tem Spotify, Apple TV Plus, que graças a Deus eu não tô pagando, graças a Deus e graças a Aleph. Mas a partir de outubro eu volto a pagar. Kindle Unlimited, Globoplay, YouTube Premium, eu pago, HBO Max e Amazon Prime. Então eu assino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 coisas. E eu gasto com essas 10 coisas R$281 por mês. Isso sem incluir o valor da internet, né? Sem incluir o valor da banda larga aqui de casa. Então, assim, quem que no Brasil tá podendo assinar essa quantidade de coisa? Pouquíssimas pessoas. Infelizmente, é a realidade, muito poucas pessoas. E por conta disso, as pessoas vão selecionando. E aí, agora, pra completar o negócio ainda, a Netflix anunciou recentemente que eles estão desenvolvendo uma forma de impedir que as pessoas compartilhem a senha. Ou, se eu não me engano, vai ter uma forma de você pagar a mais pra poder compartilhar. Mas, aparentemente, eles vão desenvolver uma forma de você não conseguir compartilhar a senha. Como que isso pode funcionar? Por exemplo, pelo IP. Aí você vai falar assim pra mim, nossa, mas IP é uma coisa que você tem, por exemplo, na sua casa. O IP é seu endereço do seu modem de internet da sua casa. Ou do seu celular, por exemplo. Então, quando você entra na internet, no seu celular ou no seu computador pela sua casa, o seu endereço de IP é aquele endereço que tem lá com a sua operadora, né? É aquele único. Aí você vai falar assim, então eu não vou conseguir abrir Netflix numa viagem, eu não vou conseguir abrir Netflix na rua? Vai. Por quê? Porque eles vão identificar qual que é o endereço de IP daquela conta que mais acessa. E aí, mesmo que você acesse num outro IP, ele vai entender assim, não, mas aquele celular do Paulo, ele fica direto naquele endereço de IP original, que é onde ele mais assiste TV, que é o endereço de IP da casa dele. O computador vai entender, a tecnologia, o sistema vai entender que aquele IP é o seu IP base, porque a maior parte do seu tempo você tá naquele IP base, e principalmente assistindo, né, conteúdo Netflix através daquele IP base, até porque a maioria das pessoas assiste Netflix em casa, então a base vai estar na sua casa, eles vão conseguir identificar. E se você assiste esporadicamente na rua, numa viagem, etc, tudo bem. Mas se você começar a assistir muito tempo fora daquele IP principal, ele vai entender que aquela é uma senha compartilhada, e aí ele vai, cortar a pessoa fora. A expectativa da empresa é de que as pessoas assinem. As pessoas assinem o conteúdo. Existem outras teorias de que talvez as pessoas corram atrás de isso mesmo, a pirataria, que a gente conseguiu diminuir muito nos últimos anos por causa do streaming, tanto de música quanto de televisão, mas com a quantidade de oferta e com a quantidade de valor e com a diminuição do poder de compra, potencialmente vai aumentar de novo, né? E pra piorar mais ainda a situação, a Netflix mesmo já estima que agora no segundo trimestre eles cheguem a 2 milhões de assinaturas canceladas. Então, ou seja, o negócio vai ser ainda pior do que o primeiro trimestre.
E isso tudo gerou o quê? Uma diminuição brutal no valor de mercado da Netflix. Eu falei pra vocês, como eu tinha dito, da questão das ações, né? Por exemplo, que eu tenho a ação da empresa. Ela já tava com uma ação baixa. A Netflix tava com $348 quando saiu toda essa notícia, né? De perda de assinante. Tava custando $348 cada ação da Netflix. Só pra base de comparação pra vocês, no ano passado, a ação da Netflix tava na casa dos 600 e poucos dólares. Então ela já tinha perdido bastante tamanho, tava em $348 cada ação. E nesse dia a ação caiu pra $190. No momento, agora que a gente tá falando sobre isso, a ação tá valendo $188. Então só aí de 300 e pouco pra cá tem uma perda de 67 bilhões de dólares no valor da empresa, que na verdade já tinha perdido muito mais porque a ação já custou muito mais. Por exemplo, as ações que eu tenho da empresa, elas custam 500 e poucos dólares cada uma. Então, ou seja, eu só posso vender as minhas ações o dia que as ações no mercado estiverem valendo $500 ou mais. A ação nesse momento está valendo 186. Então, ou seja, as minhas ações, coitadas, estão valendo nada nesse momento. Nada é muito pouco, mas não estão valendo. Não dá pra eu vender, não tem como eu vender. Estão ali guardadas. São poucas agora, porque tudo que eu tinha eu já vendia, porque a empresa dava ação pra gente todo mês, né? Por isso que eu tinha e tenho ainda um pouco. E aí a pergunta é, e aí, vai falir? Não vai falir? Tá com algum problema? O mercado é insustentável? Não é? O que é? O fato é, obviamente não vai falir, continua sendo uma grande empresa, continua sendo uma empresa que produz muito, vai continuar sendo tudo isso. Eles vão ter que organizar um pouco melhor as expectativas ou repensar um pouco melhor os custos. Eu acho que do jeito que a gente tá atualmente, qual que seria a minha sugestão? Aquelas, não tô lá, né? Então não posso sugerir mais. Minha sugestão hoje é, não vejo necessidade da empresa continuar nessa sede de produzir essa quantidade de coisa que produz. Eu acho que é melhor reduzir, sim, a quantidade de coisas. Exatamente, não porque a Netflix em si produz muito ou pouco, embora, sim, produza muito, mas é porque a concorrência realmente já produz um monte de coisa. E não tem como você agradar todo esse público, ou agradar, na verdade, qualquer público com essa quantidade tão grande de coisa. E produzindo nessa quantidade absurda de coisa, você acaba encarecendo muito o custo operacional da empresa. Não só o custo de produção, mas o custo operacional. Porque você não consegue produzir uma quantidade absurda de séries com uma quantidade pequena de empresas. Você tem que aumentar a empresa, você tem que aumentar todas as áreas, para que todas as áreas consigam gerenciar e suprir essa demanda bizarra de produção. E se a gente tá no momento que as pessoas estão sem grana, as pessoas estão tendo que escolher melhor o que comprar, não só aqui, como em vários outros lugares do mundo, então talvez seja melhor produzir menos e melhor, né? Produzir menos quantidade e mais qualidade. Então não significa necessariamente você reduzir o orçamento loucamente, mas é enxugar um pouco e correr atrás das grandes séries, dos grandes filmes. A Netflix sabe fazer. Eu sei que tem muita gente que fala, blá blá blá, a Netflix não faz isso, não faz aquilo, mas gente, a Netflix toda hora lança um conteúdo incrível. A gente tá vendo Heartstopper agora. Bridgerton, tem um monte de gente falando que Bridgerton mudou muito, não mudou, mas é uma série de sucesso do cacete, entendeu? É uma série que bomba muito. A Netflix já ganhou o Oscar com vários filmes e tal, e com vários conteúdos, e ganhou Emmy e tal, Globo de Ouro, não sei o quê. Então assim, é uma empresa que produz muita coisa boa, mas é uma empresa também que produz muita coisa que ninguém assiste, porque é tanta coisa que não tem como o público realmente, né? Quando eu comecei a assistir Netflix, foram nas primeiras produções, que era House of Cards, que era Hemlock Grove, que era Orange is the New Black. E aí você conseguia assistir a série inteira. Porque eu tava vendo House of Cards, opa, saiu essa Orange is the New Black. Acho que Orange is the New Black saiu antes da House of Cards. E aí eu ia Orange is the New Black, acabava a temporada, entendeu? Ia ver outra coisa. Você tinha tempo de ver as coisas, de falar sobre as coisas, de discutir sobre as coisas. Hoje em dia, não dá mais esse tempo. Você chega no seu trabalho, na sua faculdade e fala: gente, vocês viram Severance, por exemplo, que eu tô falando muito agora, que é da Apple TV? Aí outra pessoa fala assim: não, mas você viu Heartstopper? Aí você fala: não. Aí a outra fala: mas você viu Yellow Jackets? Não. Ah, você viu Ted Lasso? Não. Você viu Morning Show? Não tem como. Tipo assim, não tem como você assistir todas as séries hypadas do momento. E aí, nessa hora, não só você vai escolher pra onde você quer ir e o que você assistir menos você vai cancelar, como a empresa tá gastando um dinheirão pra ter uma quantidade de visualização baixa em muita coisa, né? Em muita quantidade de coisa. E sempre as pessoas questionam, me perguntam: ah, Paulo, por que cancelou? Por que cancela? Por que cancela? Gente, ninguém cancela uma coisa que dá dinheiro. As pessoas cancelam coisas que não dão dinheiro. As pessoas cancelam coisas que não vão bem. Então, se aquela coisa que você ama muito, mas ela é minha série preferida, tá, mas ela é sua série preferida. O grande público não assiste. E aí, se o grande público não assiste, você vai fazer o quê? Você vai deixar a série no ar pra uma quantidade pequena de pessoas, se você pode pegar esse mesmo dinheiro e fazer uma outra série que vai assistir 10 vezes a quantidade de pessoas que assistiu aquela outra. Então, assim, também é um modelo de negócio de muito cancelamento, exatamente porque de muita produção. Como você produz muito, você acaba tendo essa coisa de: peraí, mas eu não vou produzir tanto, e essa série aqui não tá indo bem, cancela e vamos fazer outra coisa. E essa aqui, cancela e vamos fazer outra coisa. Então, tem essa preocupação da quantidade muito grande, e eu ainda acho que a Netflix sabe fazer, faz muito bem, tem qualidade.
Só que nem tudo tem qualidade. Normal também, né? Eu acho que poucos streamings acertam sempre. Todo mundo vai falar HBO e tal. Na maioria das vezes sim, mas a HBO produz muito menos do que a Netflix. Esse é um fato. Bom, gente, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falei um monte, mais do que eu gostaria, deveria. Não, deveria tudo bem, mas mais do que eu gostaria, porque eu esperava que esse vídeo ficasse um pouco menor. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aqui embaixo. Qualquer coisa eu faço um outro vídeo, ou faço um conteúdo no Instagram, no TikTok, sei lá. Então me siga em todas as redes, compre no link do canal, se inscreve no canal, apoia o canal e é isso. Um beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau.